Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 7. Eu tenho por esses últimos dias meditado sobre o que é ser igreja. Tenho meditado e buscado ir a fundo, entendendo quais são os problemas que permeiam a igreja nos dias de hoje e os cuidados que devemos ter como igreja do Senhor. E esse texto me chama a atenção. Recentemente eu preguei sobre ele, mas em outra perspectiva. E eu quero chamá-lo, convidá-lo a pensar comigo no seguinte tema: igreja utópica ou igreja ideal? Qual das duas igrejas nós estamos alimentando? Capítulo 2 de Colossenses, do 1 ao 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que ao pregar e anunciar a Tua santa palavra, palavra poderosa que transforma, palavra poderosa que alimenta, palavra nutriente, Senhor, que nos faz crescer espiritualmente. O Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, em nosso raciocínio, que enquanto pregamos, o Senhor trabalhe, ó Deus, e que saiamos daqui mais crentes, com convicções mais firmadas e com a fé, Senhor, mais arraigada em Ti. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por vezes paramos para pensar como deveria ser a igreja, a vida da igreja. Pois bem, e esse texto me fez pensar no que é a igreja que pensamos ser, ou aquela que muitos poderiam dizer é a igreja utópica. Eu já explico o que é isso. Ou outros, a igreja ideal. E também já explico por que esses dois pensamentos sobre a vida da igreja. O que é a igreja utópica? Bom, deixe-me começar te explicando da seguinte forma. Você sabe aquela moça que quer casar, mas ela está procurando um marido que lava a louça, que cuida bem dos filhos, que faz compras, que leva café na cama, o que mais? Que cozinha bem, que é rico, que é atencioso, que é bonito, que viaja para o exterior todo ano junto com ela, que dá cartão de crédito para ela assim na mão. E aí vão as qualidades. Aí vai aquela lista de 100 qualidades. E fica procurando essa pessoa. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmã, se você não casou ainda e encontrar uma pessoa, um homem com umas 3 dessas qualidades, já levante as 2 mãos e os 2 pés para cima e agradeça a Deus, né? E se achar um dizendo que tem 4, duvide, e aí é mentiroso. Porque as coisas não estão boas desse jeito. O que é isso? É utopia, a ideia de encontrar a pessoa perfeita, achar alguém perfeito, justamente perfeito,
absolutamente perfeito dentro daquilo que esperamos. Bem, a boa notícia é que esse marido não existe, né? A isso chamamos de utopia, alguma coisa que a gente quer, acha que existe, mas não existe, né? Algo que caminhamos na direção de, algo que buscamos, mas não existe, não há. No entanto, quando você faz a lista de 100 qualidades e diz assim: se tiver umas 2 já está bom, e se eu conseguir mudar ao longo do casamento mais umas 20 qualidades, dá uma melhorada sim, nem que não fique 100%, mas a caminhada já nos molda um ao outro. Aí é o casamento ideal, não é utópico, é aquilo que você pode conseguir, existe possibilidade de conseguir. Assim é a caminhada da igreja, assim é a vida da igreja. Há pessoas que esperam a perfeição da igreja, seria a utopia. Aliás, há um ditado indiano que diz o seguinte: quem tem uma grande expectativa acabará tendo uma grande frustração. Uma pequena expectativa, uma pequena frustração. Nenhuma expectativa, nenhuma frustração. Essa é a igreja utópica. É aquela que é perfeita na comunhão, é zelosa no ensino, é 100% na oração, tem todos os dons espirituais, conversões acontecendo sempre, crescimento, milagres acontecendo, missões, uma igreja extremamente organizada nos seus horários, nos seus ministérios, na sua agenda. Os crentes todos dão bom testemunho. Existem trabalhos para jovens, trabalho para adolescentes, para pré-adolescentes, para crianças da primeira infância, crianças da segunda infância, para neném e assim por diante, né? Existe um berçário bem equipado, um estacionamento, e só tem um detalhe: essa igreja não existe. E a questão é: se existir, duvide, é utopia. Mas existe a igreja ideal, aquela que eu e você podemos formar, aquela que a gente se une na caminhada e diz assim: nós vamos caminhar nessa direção. Nós sabemos que podemos conquistar, podemos ter excelência, podemos ganhar pessoas para Cristo, vamos juntos caminhar nessa direção. Podemos ter um bom ensino doutrinário, podemos ter um bom apoio aos irmãos, e vamos assim caminhando entre erros e acertos, entre quedas e levantar. Mas é a igreja real, é aquela que a gente pode dizer é a igreja ideal, não é utópica. Essa igreja que Paulo idealiza, e é essa igreja que ele fala a respeito dela no capítulo 2, e ele expõe seus ideais sobre igreja, algumas características dessa igreja que caminha se aperfeiçoando, que está buscando na caminhada as suas melhorias com Deus, está buscando na sua caminhada o aperfeiçoamento. Algumas características, a primeira delas é que a igreja ideal é disciplinada. Veja comigo o versículo 5, Paulo usa 2 expressões aqui: verificando a vossa ordem e firmeza. Ordem e firmeza, as 2 palavras têm a ver com uma vida disciplinada. Ordem é taxis no grego, é a posição definida para um militar nas suas caminhadas, na sua marcha. Os exércitos romanos eram divididos, como mais ou menos os exércitos são hoje, divididos em artilharia, em cavalaria e logística, em intendência. Cada soldado sabia exatamente qual era a sua posição. Cada soldado sabia onde ficar dentro da legião romana. E da mesma forma, na igreja de Cristo, precisamos ser ordeiros. Estamos ordenados em função dos nossos dons e ministérios nesta igreja ideal.
Então você, irmão, irmã, é chamado por Deus a ter um lugar nesse exército. Você não assiste culto, não vem apenas e volta para casa. Alguma função neste grande exército você tem. Isso é a palavra ordem. E também a firmeza, outra palavra usada no meio militar, referia-se a uma posição bem formada e que não era alterada em nada. Era uma posição no exército que, apesar dos embates, aquela formação continuava, ia até o fim. E assim somos nós cristãos. Deus nos chama, nos coloca ministérios, dons, trabalhos, e aí, independente de lutas, de provações, de perseguições, independente de pandemia, independente de qual seja a circunstância, a igreja ideal não recua, a igreja ideal não volta atrás, ela não cede, porque tem firmeza. É isso que nós precisamos como igreja ter: ordem e firmeza dentro dessa ordem. A igreja ideal. Uma segunda característica: a igreja ideal é uma igreja comprometida com o senhorio de Cristo. Veja o versículo 6 comigo, o que diz o verso 6, vamos lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Cristo Jesus, o Senhor, senhorio de Cristo. A vida cristã começa com o senhorio de Cristo. A conversão só existe com o senhorio de Cristo. Jesus não pode ser apenas o salvador de alguém se ele não for Senhor. Você já tentou para essas expressões no Novo Testamento, quando se diz assim: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou então Senhor Jesus Cristo, ou então Senhor Jesus? Sempre o senhorio de Cristo em destaque. Por quê? Porque ele só pode ser salvador de quem ele é Senhor. Não existe a possibilidade inversa disso. Você ter o Salvador e dizer assim: Jesus, você me salvou, mas agora eu ando como eu quero, eu levo a minha vida, eu sou o Senhor da minha história, eu sou o Senhor da minha existência. Não, ele será Senhor em primeiro lugar e depois Salvador. Essa é a ordem. Pois bem, nós vivemos em dias em que o senhorio é uma palavra, seria uma palavra já feia para os nossos dias, pejorativa. A ideia de alguém mandando em alguém, a ideia de alguém coordenando alguém, a ideia de alguém sendo dono de alguém. Mas quando tratamos de Jesus, nós temos que nos render ao senhorio de Cristo. Estamos em épocas em que até dentro do meio cristão não existe mais a ideia do senhorio de Cristo, porque as pessoas agem como querem, fazem o que querem, tomam as decisões que querem e depois só pedem para Jesus vir consertando atrás. Conserta aí o que eu fiz de errado, acode lá, porque eu vou continuar fazendo o que eu quero, fazendo o que minha mente diz que eu devo fazer. Vivemos em dias que não há mais obediência incondicional ao Senhor. E como fruto disso, colhemos uma vida desordenada, sem um Senhor, sem o Cristo. Aliás, no Novo Testamento, Jesus aparece 22 vezes como Salvador, mas aparece 650 vezes como Senhor. Ele é chamado 650 vezes de Senhor. Mas também a terceira característica é que uma igreja ideal segue as pisadas de Cristo. Ainda no versículo 6, assim andai nele. Se ele é Senhor, é com ele que nós andamos. A vida cristã é comparada a uma caminhada. No primeiro século a igreja não era uma instituição como é hoje. Era um movimento, era uma dinâmica. Ela acontecia na rotina da vida. Gente era
era discipulada por gente, durante o dia, durante a semana, na caminhada da vida, na correria da vida, pessoas evangelizavam pessoas, as igrejas se reuniam nos lares, e vez ou outra os cristãos eram forçados a sair das suas cidades para não morrerem, eram perseguidos, e nessa perseguição tomavam as estradas, e nas estradas iam evangelizando, e em muitas ocasiões as estradas foram os lugares de culto, de encontro com Deus, como por exemplo Paulo na estrada de Damasco. Os crentes, aliás, eram chamados de os do caminho. A ideia do dinamismo, a ideia do andar, a ideia do movimento cristão. E essa expressão de Paulo, andai nele, tinha um significado grande: seguir os passos do Senhor, conduzir-se pelas pisadas de Jesus. Há um livro intitulado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Autor Charles Sheldon. Esse livro é muitíssimo interessante, porque fala de uma igreja que foi desafiada com esse slogan, de tudo que for fazer e estiver na dúvida. Os irmãos pensavam o seguinte: se Jesus estivesse no meu lugar, qual a decisão que ele tomava nesta situação? E eles começaram todos a pensar assim. Grande parte da igreja foi desafiada, grande parte da igreja aceitou o desafio, se comprometeu com esse slogan: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Pois bem, e quando os cristãos começaram a agir dessa forma, um grande avivamento espiritual aconteceu naquela cidade, e a cidade foi transformada por Jesus através de crentes que se comprometeram a seguir os passos de Jesus, a pensar exatamente isso: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria nesta situação ou naquela situação? É na caminhada que você é discipulado, é na caminhada que você é corrigido, é na caminhada que o cristão cresce. Então não é o destino, é a caminhada. Essa é a chamada da igreja ideal. Não somos chamados para sonharmos apenas com o céu e o resto que fique para trás em segundo plano. Não, é a caminhada da igreja aqui, agora, nesse tempo, que nos faz crescer com Deus, que aprimora a nossa relação com Deus. O mais importante sobre este aspecto, então, na vida do crente, não é o destino, mas é o trajeto. Isso me faz lembrar do meu querido e falecido pai, pastor Elias Paraíso. Ele era recém-casado, e quando falou para um pastor amigo, na ocasião ele não era pastor, mas ele disse ao pastor Dalzir Nísio: eu sinto chamado para o ministério, quero trabalhar para Jesus, quero pregar, quero ajudar a começar as congregações, dirigir, etc. O que você me orienta? E pastor Dalzir tinha pouco tempo, e ele pastoreava por ocasiões assim 2 ou 3 igrejas ao mesmo tempo, na grande Curitiba, se virando, correndo. E ele disse para o pai: olha, o senhor faz o seguinte, onde eu for, eu te levo, e aí a gente vai conversando sobre o ministério, eu vou te ajudando, vou te ensinando, vou te dando dicas. Só que o problema é que não era um carro, não era um automóvel, era uma lambreta. Quem lembra das lambretas aqui, hein? Os mais velhos lembram das lambretas, né? E aquilo fazia um barulho desgramado, né? Acelerava, e o pai conta que ele ia agarrado ali atrás, naquela garupa, e tinha que fazer um esforço enorme para ouvir o que o pastor Dalzir ia falando. E eles saíam, iam, e pregava num lugar, e ia aconselhar em outro lugar, e assim. E a caminhada formou essa dupla.
Mais tarde, quando o papai faleceu, no culto fúnebre, fizemos as contas lá de quantas igrejas foram implantadas pelos dois, ou depois, de um tempo adiante, pelo papai. 12 igrejas implantadas entre a grande Curitiba. Fruto da caminhada, fruto da garupa de uma lambreta. Então Deus nos chama para isso. Deus nos chama para a caminhada com Ele, a caminhada com Jesus, a caminhada de igreja, a caminhada de discipulado, a caminhada de treinamento, a caminhada de disciplina cristã. Quarta característica de uma igreja ideal, ela é cristocêntrica, versículo 7. Nele radicados, isto é, em Jesus radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A igreja nasce de Cristo, vive para Cristo, alimenta-se de Cristo, cultua Cristo, nutre-se de Cristo, reflete a glória de Cristo. A igreja prepara-se para encontrar com Cristo. Um dia Jesus voltará e aí estaremos a eternidade toda com Cristo que nos salvou. A nossa vida é cristocêntrica. Ele é o centro da vida, Ele é o centro do culto, Ele é o centro da nossa existência, Ele é o centro da nossa fé. A nossa salvação vem de Cristo, a nossa fé, a autoria é Cristo, a nossa esperança está em Cristo, a nossa adoração é para Cristo, a nossa paz interior procede da nossa relação com Cristo. E para isso Paulo usa 3 termos aqui para apontar como deve ser a nossa vida com Cristo. O primeiro termo vem da agricultura, da época, dizendo o seguinte: nele radicados, isto é, plantado firmemente, enraizado, raízes profundas em Cristo. Desse termo nasce a palavra radical. O que é um radical? É aquele que tem raízes fortes, aquele que não se remove. Escute isso, os botânicos dizem o seguinte, que existem árvores que você olha a altura dela da terra para cima e você calcula o seguinte, que terá pelo menos mais 2 vezes essa altura para baixo em forma de raiz. E isso tem muito a ver com a nossa fé. E eu quero dizer para você, irmão e irmã, não interessa o seu tamanho da terra para cima, o que as pessoas veem, o que as pessoas ouvem de você, o que interessa é o que você tem de raiz em Cristo. O que interessa é que para baixo as raízes estão profundas, e quando as raízes estão profundas, o inimigo não pode remover você. Aliás, quando as raízes são profundas, você corta uma árvore, dali 3 meses ela brota de volta. Corta de novo, dali mais 4 meses ela brota, já é uma árvore de volta, ela é insistente. Assim é a igreja, assim é o cristão radicado em Cristo. O inimigo tenta tirar, tenta bater, tenta cortar, dali a pouco está em pé de volta, dali a pouco está desafiando a vida, dizendo: estou aqui. Isso é crente enraizado. Por vezes, e aliás muitas vezes na história, o inimigo tentou terminar a igreja, tentou fazer com que a igreja desaparecesse. Por exemplo, nos primeiros meses de igreja cristã, os judeus perseguiram a igreja, o Império Romano perseguiu a igreja. No ano de 95, a igreja teve a pior de todas as perseguições através do imperador Domiciano, que foi o mais sanguinário, o mais perseguidor do povo cristão. E os cristãos diziam: a igreja agora vai acabar. Ele mandou exterminar todos os cristãos possíveis da face da terra. E é interessante que foi a época que a igreja mais cresceu.
como uma forma de Deus dizer, como está lá em Isaías 54. Aliás, a profecia de Isaías 54 é para a igreja do Senhor, quando ele diz: nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Aleluia! Isso me faz lembrar da história do pensador, do filósofo Voltaire. Ele era determinantemente contra o cristianismo. E ele dizia o seguinte: o cristianismo é a razão dos atrasos da intelectualidade da humanidade. Ele dizia também que a Bíblia Sagrada era a razão do atraso do pensamento humano. E ele lutou com todas as forças, com o poder acadêmico da época, com os governantes da época, e ele disse: nós vamos conseguir tirar o cristianismo da cabeça do nosso povo, entre franceses e também outros demais da Europa. E é dele uma frase, quando ele diz o seguinte: daqui 50 anos, ou ele diz assim, 50 anos depois da minha morte, veja o que ele diz: 50 anos depois da minha morte, a Bíblia será apenas uma peça de museu. As pessoas já vão ter esquecido da Bíblia. Ele morreu, e é interessante que 50 anos depois da sua morte, a casa onde ele morava, na França, foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa e produzia Bíblias. Eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Todas as vezes que o inimigo tenta acabar com a igreja, ela não acaba, ela não morre, porque está enraizada em Cristo. Essa é a igreja ideal. Ela não tem a perfeição que imaginamos, mas ela está enraizada em Cristo. O segundo termo vem da arquitetura: nele edificados. A igreja ideal é como um edifício. Nós somos os blocos, os tijolos, as vigas. E Jesus é o alicerce, Cristo é o alicerce. E o texto está dizendo isso, porque Cristo é o alicerce da igreja espiritual. É porque vem o vendaval e a igreja continua em pé. Aí vem o furacão, a igreja continua intacta. Vem o tufão, ela é inabalada. Vem o terremoto espiritual, a igreja está lá, continua lá. Vem a pandemia, a igreja continua lá. Porque o fundamento da nossa fé é Cristo, o alicerce da igreja é Cristo, a pedra angular é Cristo. Ele é o fundamento, a fundação dessa construção. O terceiro termo vem da pedagogia: confirmados nele. Era um termo que se referia a ensinar e provar o aluno. Então, em Cristo, o aluno aprende e é provado e aprovado. É como se um professor ensinasse e fosse fazer a prova. E aí o aluno aprende e faz bem a prova, e passa na prova, e fica com nota boa. É isso que Paulo está dizendo: em Cristo nós somos enraizados, nós somos edificados, e nós somos ensinados e aprovados. Quinta característica da igreja ideal: ela é ensinável. Versículo 7: nele fostes instruídos. Paulo nunca esteve com os irmãos de Colossos, também não esteve em Laodiceia, e escreve esta carta a ambas as igrejas. Ele pastoreava à distância. Seria como se fosse hoje um pastoreamento online. A igreja em outro país, em outro lugar, e o pastor ensinando, pregando, instruindo, aconselhando. E ele usava os trabalhos de dois irmãos da igreja, Epáfras e Arquipo. E eles transmitiam para a igreja os ensinos que vinham de Paulo. Mas era uma igreja pronta a aprender. E uma igreja pronta a aprender se torna autônoma. O que é isso? O aprendizado reflete-se nas ações. E aí, ou também a falta de ensino, reflete-se nas ações da igreja. Quando a igreja é bem ensinada,
A igreja é afeiçoada à Bíblia, à palavra de Deus, ao ensino, aos livros, à pregação expositiva, aos estudos da Bíblia. Os crentes se tornam independentes, não são mais eternos dependentes, não são mais volúveis, isto é, indo de um lado para o outro, de um ensino para o outro, de uma doutrina para outra, de uma igreja para outra. Numa igreja onde há instrução, os crentes aconselham crentes, os crentes discipulam novos convertidos, os cristãos edificam os mais fracos. Você não precisa pregar para a igreja amar, porque a igreja sabe amar. Não precisa pregar que a igreja tem que perdoar, porque a igreja sabe que tem que perdoar. Não precisa ficar pregando que tem que dar bom testemunho na praça, porque as pessoas já sabem que tem que fazer isso. Não precisa ficar dizendo venham cultuar, porque os crentes conhecem as suas responsabilidades de adoração para com Deus. Não precisa ficar dizendo para os irmãos tem que perdoar, ou tem que tratar bem, ou tem que cuidar. Não, a igreja é autônoma, ela sabe, ela conhece a palavra. A igreja se vira quando conhece. E Paulo diz, vocês foram instruídos nisso. Igreja de Colossos, uma igreja ideal, uma igreja autônoma. Sexta característica, uma igreja ideal é efusiva na gratidão. Aí o texto termina dizendo as últimas palavras, crescendo em ações de graça. Ações de graça significa extravasando como um rio cheio, um rio que transborda. Seria essa a expressão. Há uma tendência muito evidente na nossa sociedade hoje de descontentamento. É inexplicável, é generalizado e o problema é ascendente. As pessoas estão cada vez mais descontentes. Descontentes com o trabalho, descontentes com a família, descontentes com o casamento. As pessoas estão cada vez mais descontentes com a profissão, descontentes com o corpo, descontentes com o governo e assim por diante. E o próximo passo depois do descontentamento é a ingratidão. O descontente tende a ser, dali a pouco, o ingrato. E não é para menos que existe tanta gente ingrata hoje em dia. Mas o murmurador, o ingrato, o descontente, ele não suporta o adorador. Ele vai saindo devagarinho do meio dos adoradores. Por quê? Porque o seu coração está voltado a murmurar, a reclamar, está espremido. E o que Paulo está dizendo é que a igreja tem que extravasar em ações de graças. Faça isso, adorando. Comece nessa semana a fazer isso, agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem dado, agradeça a Deus pela salvação, agradeça a Deus pelo perdão de pecados, agradeça a Deus pela igreja que você tem, agradeça a Deus pela família que você tem, seja grato a Deus pelo emprego que você tem, seja grato, agradeça. Alguém escreveu as seguintes palavras: sou grato a Deus por minha mulher, por ela dizer que teremos cachorro-quente no jantar. Isso significa que ela vai estar comigo no jantar, apesar do momento mais simples de comida. Agradeça, ele diz, sou grato pelo meu marido, porque por ele estar esparramado no sofá como um purê de batata, mas ele está comigo e está em casa. Sou grato pela adolescente lá em casa, que está reclamando por ter que lavar louça. Isso significa que tem louça para lavar. Isso significa também que ela não está na rua, está em casa. E ele também escreve dizendo, sou grato a Deus pelas broncas do chefe. Isso significa que estou empregado. Sou grato a Deus pela bagunça que restou depois da festa, porque isso significa que estou rodeado de amigos. Sou grato a Deus pelas roupas que estão ficando apertadas. Isso significa que eu tenho me alimentado bem.
Sou grato a Deus pela minha sombra que me observa em ação. Isso significa que o sol está brilhando sobre mim. Sou grato a Deus pela grama que precisa ser cortada, pelas janelas que precisam ser limpas, lavadas, pelas calhas que precisam ser desentupidas, porque isso significa que eu tenho uma casa. Sou grato a Deus pela vaga que achei num estacionamento do mercado. Apesar da vaga longe, significa que eu posso andar até chegar dentro do mercado. Agradeço a Deus pela conta monstruosa de energia que pago, porque isso significa que estou sempre confortável. Agradeço a Deus pela senhora desafinada que canta atrás de mim na igreja, porque significa que eu posso ouvir. Agradeço a Deus pela pilha de roupas para lavar e passar, significa que eu tenho roupas para vestir. Agradeço a Deus pelo cansaço e músculos doloridos no final do dia, porque significa que fui capaz de dar duro, trabalhar bastante o dia inteiro. Agradeço a Deus pelo relógio despertador que toca toda manhã de segunda-feira, significa que estou vivo e posso ir para o trabalho. Sou grato a Deus pelas pessoas que são meus colegas de trabalho, meus irmãos de igreja. Significa que eu tenho uma igreja para congregar, tenho irmãos e tenho colegas de trabalho e tenho o trabalho. E tem gente que faz exatamente o contrário, reclama de tudo isso. Seja grato a Deus. Ações de graças. Precisamos voltar esse conceito do mundo e sermos um povo grato. Um povo que expresse gratidão cantando a Deus, mas também falando, que expresse gratidão orando, mas também expresse gratidão falando com pessoas. Sejamos multiplicadores das ações de graças. Precisamos ter espírito grato, extravasar gratidão, inundar, como Paulo diz, inundar a cidade de gratidão. Eu quero te convidar a ficar em pé. Falando sobre igreja. Um desigrejado falou ao seu pastor. Disse ao pastor: eu não quis mais ficar na igreja. E aí ele faz uma lista. Ele diz: porque na igreja tem muita gente hipócrita, porque na igreja a pregação é muito moralista, porque a igreja tem uma liturgia ultrapassada, porque os crentes são retrógrados, porque as motivações são obscuras, e foi fazendo uma lista. E o pastor ouviu atentamente, depois disse assim: eu prefiro ficar na igreja. Sabe por quê, irmão? Por quê, pastor? Ele disse assim: porque a igreja é como a arca de Noé. Dentro tem o cheiro fétido do cocô dos animais lá 40 dias, mas fora tem o juízo de Deus. Então eu prefiro ficar dentro. Aleluia. Igreja utópica é perfeita, mas não existe. Igreja ideal é possível, é real e depende da nossa caminhada. A igreja ideal está na caminhada para um dia ser perfeita, para um dia estarmos lá com Jesus. E Paulo nunca esteve entre os crentes de Colosso, pastoreou, como eu disse, à distância. Se fosse hoje, seria o pastoreio pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp. Mas ele levou a igreja a um ideal, ele levou a igreja a entender o que é a vontade de Deus para a igreja dos irmãos de Colossos. Uma igreja disciplinada, igreja comprometida com o senhorio de Cristo, igreja que segue as pisadas de Jesus, igreja cristocêntrica, ensinada e muito grata. Vamos caminhar nessa direção. Amém.